Vamos então para o nosso último bloco da aula sobre teoria geral do Estado. Agora a gente vai falar então sobre os poderes do Estado. Quais são os poderes então que o Estado moderno tem na divisão? A gente partiu já de uma parte da nossa aula onde o Estado era representado pelo poder absoluto do rei, que tudo era nas mãos do rei. E hoje, como é que eu tenho no Estado moderno, no Estado democrático, a divisão dos poderes? Bom, os poderes no Estado são divididos entre o legislativo, o executivo e o judiciário. E eles, são a base da nossa democracia. E o que cada um desses poderes nessa divisão faz, para que a gente tenha um Estado organizado? Nós já vimos que o Estado ele é uma criação humana para regular a vida em sociedade e garantir a condução da sociedade para atingir o quê? O bem comum. Lembra daquele conceito do Papa de que o bem comum seria o quê? Elementos e atos que são regidos e construídos pelo Estado para que a gente alcance a dignidade da pessoa humana, do indivíduo. E o Estado, como evolução da sociedade, nós vimos que as sociedades podem se evoluir da forma familiar ou da forma contratualista. Como então que essa sociedade já grande, que já tem um território definido, que já tem um povo identificado e tem uma soberania conquistada, como é que ela se organiza então? Porque agora eu não tenho mais uma sociedade pequena, um pequeno agrupamento familiar. Eu tenho agora um Estado, que muitas vezes vai ter seu idioma e sua moeda específica. Então como é que esse Estado se organiza e se divide para atingir o bem comum? Ele se divide nessa ideia de três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. E o que cada um desses poderes faz? Eles se dividem fazendo o seguinte: o legislativo elabora as leis. O poder legislativo é composto de pessoas que trabalham construindo as leis, observando as realidades sociais e construindo as leis numa evolução, sempre atualizando as leis. O judiciário aplica as leis. Nas relações sociais, muitas vezes, as pessoas passam dos limites da individualidade do outro. E muitas vezes isso tem que ser levado ao judiciário para o judiciário julgar quem está certo e quem está errado. Então, o judiciário, com base nas leis, olhando para aquele caso concreto, olhando para aquela situação, olhando para aquele conflito, vai dizer quem está certo e quem está errado. Óbvio que seguindo as leis. E o executivo? O que o executivo faz? O executivo administra o Estado, administra essa nação, administra essa sociedade. E é aqui no executivo que a gente tem a maior expectativa de atingir esse bem comum, muitas vezes com as políticas sociais de educação, de saúde e de segurança. Esses três poderes, embora estejam divididos, cada um com a sua função, eles também, assim como no slide anterior, eles têm esse mais, porque eles trabalham em conjunto. Então, o legislativo deve trabalhar em conjunto com o executivo e com o judiciário. Os três trabalham em conjunto para quê? Organizar a sociedade e atingir o bem comum. A gente tem falado então de normas, de regramentos, de leis, e aí fica uma pergunta para você. Norma e lei são a mesma coisa? Quando eu falo que estou cumprindo uma norma ou que eu descumpri uma lei, é a mesma coisa? Bom, o que eu já trago para você é que não. Tem uma diferença entre norma e lei. Toda lei é uma norma, mas nem toda norma é uma lei. Quando a gente fala em norma e lei, muitas vezes eu quero dizer a mesma coisa, que é o quê? Um regramento, algo que eu tenho que obedecer enquanto eu estou inserido em sociedade. Mas, se eu quero fazer uma divisão, e é importante que você saiba dessa divisão, norma é uma espécie de regramento, mas é uma espécie de regramento local, para um determinado grupo social. Já a lei vale para toda a sociedade, para todo o Estado. Vamos fazer uma diferença bem simples. Aí na sua escola, a norma provavelmente vai falar que você deve ir para a escola usando uma determinada camisa e uma determinada calça. Essa norma vale aí na sua escola.
diferente de outras escolas e diferente de escolas que até aboliram o uniforme. Essas normas podem ser diferenciadas. Agora, a lei não. A lei é para todo o Estado. Então eu tenho uma lei que é para o Brasil inteiro. Então perceba que agora toda lei é uma norma, porque toda lei tem um mandamento a ser cumprido. Mas nem toda norma é uma lei, porque a norma é local. A norma da sua escola vale na sua escola, ela não vale no Brasil inteiro, não vale para todas as escolas do Brasil inteiro. Quando eu tenho um regramento que só vale local, é uma norma. Se eu tenho um regramento que vale para todo mundo, na sociedade, no geral, no Estado, aí sim eu tenho uma lei. Mas trocando em miúdos, se você disser que está cumprindo a norma ou que está cumprindo a lei, pode ser dito e vai ser entendido. Mas aproveitando que a gente está aqui na disciplina de Teoria Geral do Estado e que você já entendeu que direito tem o objetivo de trazer essas normas gerais e positivas para regular a sociedade, é importante você conhecer essa diferença de norma e lei. E aí, continuando a falar sobre leis, a gente tem uma chamada hierarquia normativa, ou uma hierarquia de leis, né, no Brasil. Óbvio que você já aprendeu que a Constituição Federal é a lei mais importante. Você já percebeu que na evolução do Estado, lembra do Estado constitucional? O Estado constitucional reconhece que há uma lei mais importante, não mais no Estado absolutista, onde era a vontade do rei que era a mais importante, agora eu tenho a vontade da lei, e a lei mais importante é a Constituição. Então hoje, em 2021, no Brasil, a gente, no Estado democrático de direito, a gente tem essa figura da pirâmide normativa, onde a Constituição Federal é a lei mais importante. Abaixo da Constituição eu tenho as chamadas leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas e resoluções. Então o Código Penal, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, ele está aqui, abaixo da Constituição. São as chamadas leis infraconstitucionais. E todas essas leis, estando abaixo da Constituição, elas devem seguir a mesma linha de pensamento da Constituição. Se a Constituição, no Brasil, ela é uma lei que é a mais importante, todas as outras leis que seguem a sequência dela devem ter um respeito com o texto constitucional. Por isso que ela é chamada a lei mais importante. A Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição ela é de 1988 e toda a lei que vai sendo atualizada tem sempre que seguir a ideia, seguir os parâmetros da Constituição, justamente porque ela está no topo, né? Então, se eu tenho uma lei que está abaixo dela e está diferente da Constituição, ela está errada. Como a Constituição ela é suprema, todas as outras devem continuar na mesma ideia. Bom, chegamos ao final da nossa aula de Teoria Geral do Estado. Eu espero que você tenha aprendido aí sobre a Teoria Geral do Estado, conhecido alguns conceitos, né, sobre a formação da sociedade, sobre a formação do Estado, o quanto é importante conhecer sobre os seus direitos e deveres, mas, sobretudo, entender que o Estado ele é uma evolução da sociedade e que a sociedade ela tem uma relação direta com a aceitação desse agrupamento social, uma relação direta com a aceitação da lei. E quando isso acontece, eu tenho um Estado seguro, um Estado forte. Hoje, com essa aula, eu espero que você tenha compreendido um pouco sobre a formação do Estado e a formação das leis. Te convido a conhecer mais do Direito na Escola no canal Direito na Escola no YouTube. Ali você vai ter a oportunidade de conhecer outros professores, assistir outros vídeos e outras matérias. Espero que você curta esse vídeo, deixe aí os seus comentários, as suas dicas e sugestões para próximos temas e siga nas redes sociais o programa Direito na Escola. Até a próxima!